em busca das companhias espirituais mais elevadas, há que se produzir na fonte dinâmica dos pensamentos as atitudes positivas e no coração produzir os desejos nobres, no sentimento de amor, de irmandade e de respeito ao nosso Criador, sempre presente, alimentando as almas, impulsionando-as a prosseguir em busca da aquisição de virtudes e em busca de abafar os vícios, as paixões, galgados gradativamente em cada passo, em cada existência. E essa nossa casa singela, por tudo aquilo que ela se propõe a fazer, sendo divulgadora do Evangelho do Cristo, acolhendo as entidades sofredoras, transferindo instrução e movimentando a lei do amor na prática da caridade, acumula pelas preces aqui realizadas um magnetismo que favorece essa ligação com todos aqueles espíritos benfeitores que projetam, que radiam, que refletem através das suas mentes mais apuradas, padrões elevados, orientações seguras, diretrizes de vida, em conexão com as forças criadoras do nosso Pai maior, Deus, infinita bondade e misericórdia, a quem nós rendemos graças na noite de hoje, porque nos deu saúde, nos deu inteligência e a oportunidade de retornar a esta casa, para que em conjunto possamos criar um campo facilitador da manifestação das falanges benditas, que como médicos da alma nos curam, transferindo os fluidos renovadores e salutares. E como conhecedores do sentido mais profundo da vida, vem acalmar os nossos corações, asserenando, fortalecendo a fé e dilatando as possibilidades. É por isso que nós agradecemos, Senhor, por mais esse encontro. Agradecemos por ter nos dado a figura excelsa de Jesus, o seu Filho, o Cristo, aquele que de forma mais fidedigna sabe manifestar a sua vontade, e para nós é o grande sol que ilumina e aquece, é o guia maior e o modelo a quem nós queremos rogar toda a proteção e todo o amparo para esta hora. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo das nossas vidas, esteja conosco, porque a sua proximidade nos faz antever tudo de bom que os esforços no bem produzirão. Permita que os espíritos superiores estejam aqui, dirigindo este trabalho, nessa primeira etapa de estudo, e na sequência, na comunicação com os irmãozinhos, que não nos falte a compreensão, a piedade, a compaixão
e que possamos doar, entregar aquilo que nós temos de melhor. Rogamos a aproximação dos nossos guias, os anjos da guarda, e que seja uma noite de aproveitamento, que a lição trazida possa provocar transformações na forma de entender a vida, para ficarmos alertas, vigilantes, policiando o pensamento e a conduta, sem distrair da oração, que é um preventivo contra todos os males, porque nos traz esse contato direto com o Pai, que tudo vê, que tudo sabe. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espíritos amigos, por mais essa noite, por mais esse trabalho, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nós estamos estudando as curas realizadas por Jesus. Faz parte desse estudo que é o EAD, o Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita, e nós já estamos em 2018 no livro 3, já tendo visto nesse módulo, o módulo das curas, a cura da mulher que sangrava, e quarta-feira passada a ressurreição da filha de Jairo. Hoje o roteiro nos traz as obsessões espirituais. Então a gente vai ver os tipos de obsessões que haviam na época de Jesus, que são as que ocorrem ainda nos nossos tempos, no nosso tempo moderno. Vamos fazer apenas a leitura de alguns trechos dos evangelistas, onde Jesus promoveu essas curas, e depois, assim que nos permitir o tempo, nós vamos detalhando cada tipo de cura que Jesus fez. Provavelmente, por causa da complexidade do assunto, que nos traz o roteiro 3, Obsessões Espirituais, nós não conseguiremos terminar esse roteiro hoje, ficando então dividido em duas partes, hoje e quarta-feira que vem, a continuidade do roteiro. Bom, assim como as enfermidades que existiam em grande quantidade na época de Jesus, as enfermidades do corpo físico, as moléstias, como já muitas vezes estudado aqui e citado, cegueira, hanseníase, que naquela época era chamada de lepra, paralisia. As obsessões espirituais, elas eram e continuam sendo uma epidemia. O que significa a palavra epidemia? Quando ela abrange uma grande quantidade de pessoas. Às vezes você tem uma doença localizada num lugar só e acontece numa época do ano, por exemplo, gripe. Toda estação mais fria, pessoas com resfriada, é uma endemia, porque já se espera que tenha aquela ocorrência de doenças e naquele período. Mas a epidemia é quando a quantidade ela aumenta, ela se multiplica, muitas vezes criando, seja na doença física ou no caso da obsessão, a doença espiritual, criando dificuldades para aqueles agentes da saúde, aquele socorrista, para atender a todos devido à quantidade inesperada, Porque de repente vamos pensar aqui na parte mais física, os hospitais, os postos de saúde, eles se preparam para uma quantidade de doença naquele ano. Então eles vão ter o reservatório de remédio, de equipamentos, o corpo médico para aquela quantidade, atender aquela quantidade. E quando é epidemia, então ela supera, ultrapassa a providência que foi tomada.
Veja só, já se passaram 2018 anos. A situação, a paisagem no que diz respeito às doenças físicas e espirituais, elas não diminuíram, elas continuam mesmo. É lógico que com a graça de Deus, a misericórdia infinita, alguns avanços vieram no sentido de diminuir a dor, né? A anestesia é uma bênção, ela tira a dor. Mas na quantidade de problemas, ainda nós não conseguimos superar. O que assinala isso? Se na época de Jesus a obsessão, nós vamos ver aqui algumas citações dos evangelistas, de Mateus, de Marcos, de Lucas, falando claramente da obsessão, e se ainda ela se alastra e nós convivemos com essa obsessão, o que isso caracteriza? O que ele sinaliza? Que o planeta Terra é um planeta ainda de uma população moralmente atrasada. É isso que sinaliza. Não fala lá nos princípios espirituais, que também são os princípios que Kardec e os espíritos colocam para a doutrina espírita, a lei de causa e de efeito. Todo efeito ele é recorrente de uma causa, e toda causa ela produz um efeito. Uma causa positiva produz um efeito positivo, e uma causa negativa produz uma consequência negativa. Então o fato de nós vermos tantas doenças ainda no planeta Terra, doenças físicas, e aqui no caso do nosso estudo, de termos ainda uma epidemia de obsessões, isso é sinal que o nosso planeta ainda é moradia de espíritos, seja encarnados ou desencarnados, moralmente atrasados. Essa que é a dedução que se faz, a conclusão. Por quê? Porque tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais, elas sempre vão atingir, afetar aqueles que lhe dão campo, que lhe dão abertura, a entrada. Senão elas não acontecem, a não ser que sejam essas que a gente viu lá, são as mínimas, né? Diminuta, lembra no texto passado? Falava assim, a maioria das doenças tem causa no próprio espírito do indivíduo. Uma diminuta quantidade, uma pequena quantidade que é da natureza mesmo, onde nós estejamos, né? Se eu saio quente, estou numa churrasqueira, estou trabalhando num forno e saio uma ventania, lógico que eu vou pegar um resfriado, fácil, né? Às vezes abaixa até a imunidade, posso pegar uma pneumonia. Com o tempo, o desgaste, a gente vai tendo problema no joelho, vai tendo problema na coluna. Quando todo mundo está com uma infecção por bactéria, a gente fica sujeito a pegar. Mas quando se faz a catalogação, a lista das doenças, das enfermidades que existem, é uma pequena quantidade que ela é da natureza, da biologia, do ambiente onde nós estejamos. A grande maioria, ela está instalada no espírito. Sabe por quê? Porque o perispírito, o corpo perispiritual, ele é um fluido que envolve a alma. Nas citações do livro de André Luiz, nós aprendemos muito a enxergar o perispírito com a forma humana, né? Com cabeça, tronco, braços, pernas. Porque essas regiões que o André Luiz citam, elas são regiões muito próximas da Terra. E também na clarividência, os espíritos, mesmo quando eles estão mais avançados, eles se manifestam assim, senão nós não poderíamos identificar quem seja que quer comunicar conosco. Mas quando a gente pensa em espírito um pouco mais avançado, nós vamos pensar numa chama, numa centelha divina e envolvendo ele o fluido vital do planeta onde eles estejam. Você lembra quando a mãe do Chico, o Emmanuel, foi visitar ele que estava no hospital e a câmera dos jornalistas que estavam apontando para a janela pegou aquele raio de luz? Aquilo lá que é a manifestação do espírito mesmo quando ele está desencarnado, quando ele não está apegado à materialidade. É uma chispa de luz, é uma centelha, e envolvendo ele o fluido, né? E ele pensa que ele quer estar no lugar e ele se projeta na velocidade do pensamento. Se uma pessoa tem um espírito, por exemplo, evidente, sim,
Está vendo o perispírito, e se ele for avançado, aquela forma que ele teve às vezes na última encarnação, ou na encarnação que ele exerceu uma missão religiosa, para ser identificado. Porque o que eu quero dizer na verdade é que o corpo perispiritual, quando ele vai se sutilizando, ele não tem essa forma humana, ele é o envoltório naquela luz que é a alma. Então a alma, aquela luz, aquela centelha com envoltório fluídico ao redor dela, é o que nós chamamos de espírito. No trabalho mediúnico, uma pessoa vidente, viu a pessoa, é um perispírito. É o perispírito dela, é o perispírito. Mas é um perispírito, se ela é um espírito que está ainda apegado à materialidade, ela se identifica com o corpo que ela teve, e a mente dela produz naquele fluido, aquele espelho. É isso que eu quero dizer, né? E se ela é muito avançada, ela, ou tem conhecimento disso, ela com a mente, com o registro que está na mente do espírito, projeta o corpo perispiritual que ele quiser, porque esse fluido, ele é plástico, ele é flexível, ele obedece o padrão mental. Mas onde que eu quero chegar aqui, se nós estamos falando de obsessão e de enfermidade? Eu quero chegar ao seguinte: toda a informação que nós carregamos, ela está na nossa mente, não é no nosso perispírito. É na nossa mente. Ah, o Daniel enlouqueceu. Todo palestrante fala que é no perispírito. É na mente. É na mente. Aí a mente espelha no perispírito. Sabe o que faz a gente deduzir que é assim? Você já deve ter lido em Allan Kardec ou em qualquer outro livro de psicografia do Chico, que quando um espírito ele vai encarnar-se num outro planeta, ele fica um tempo na psicosfera daquele planeta, desfaz-se do fluido do planeta anterior e toma os elementos fluídicos daquele planeta para formar o seu perispírito. Se todas as nossas histórias, os nossos registros tivessem gravado no perispírito, o que ia acontecer? É igual quando a gente coloca o cartão de crédito no bolso, né? E tira a roupa, perdeu o cartão de crédito, o celular, com todos os contatos, com todas as agendas, está lá no meu bolso. Eu tirei a roupa, deixei lá e perdi. Então eu perdi todos os meus contatos, a minha memória. Não é assim. Está na nossa mente. E é na nossa mente que está gravado o remorso, a culpa dos erros que nós fizemos. Você vê bem, muitas vezes a pessoa fuma, aí ela não admite que aquilo lá é um erro, mas ela sabe que é um erro. Às vezes ela não entra no estado de arrependimento naquela encarnação, às vezes ela entra na desencarnação, na hora que ela desencarna. E às vezes ela precisa reencarnar de novo, amadurecer, expandir mais o conhecimento espiritual para ela se arrepender. Mas uma hora ou outra, o arrependimento ele vem. Porque na nossa mente ou na nossa alma, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa forte isso. Não é o nosso espírito que é a imagem e semelhança de Deus, senão ela ia falar blasfêmia, né? Heresia, porque um espírito como o nosso, que olha para o irmão, pensa mal do irmão, planeja o mal dele, faz o mal, fala mal, para falar que é a imagem e semelhança de Deus, Deus só tem coisa boa. Deus não cria o mal porque Ele não tem substância negativa, Ele só tem positiva. Então na nossa alma, nessa memória espiritual da origem, quando Ele nos criou, só tem coisa boa. Então ali se diz que é a consciência. E aí a gente, sabendo disso, sabe o que é certo e o que é errado. Na medida que nós fazemos já o errado, fica aquele peso na consciência, aquele peso na consciência abre espaço para que aconteçam as enfermidades. Aí vem o reajuste, sejam físicas ou sejam espirituais. Então ninguém lesa o patrimônio da vida, que é o corpo físico, enquanto nós estamos encarnados, sem ter que pagar um preço de reajuste, mais cedo ou mais tarde. Por isso que todas as enfermidades, a não ser essas que a gente falou, diminuta, pequena quantidade, elas são espiritual, ela está alojada lá na nossa memória espiritual, de algum erro, de alguma falha que nós cometemos e que ainda nós não estamos nos perdoando. E aí então às vezes a gente vem para a encarnação
para poder purificar e criar um outro padrão mental fazendo o bem. Por isso tem que fazer o bem. A doutrina espírita, ela é taxativa, e tem gente que às vezes até deixa de frequentar a doutrina porque fala, só falam isso, porque só essa é a maneira de cura. Numa mente que cometeu um erro, um equívoco, um crime em outras encarnações, para aquele crime ficar suplantado, ele precisa fazer o bem várias vezes para iluminar aquela região. E aí, estando a mente em paz, tranquila, vai refletir no corpo perispiritual e no físico, se estiver encarnado, aquele padrão, aquela qualidade vibratória de equilíbrio, de saúde e de paz. Então aqui a questão é de obsessão espiritual, e é colocado, para simplificar, 3 tipos de obsessão. Hoje talvez só vá dar tempo da gente falar rapidamente delas e de citar os textos evangélicos onde foi colocado que Jesus curou. Ele não só curou o cego quando era cego na parte física, o paralítico quando era paralítico na parte física, o que sofria de ranceníase, de lepra, purificando, como também ele afastou os maus espíritos. E esses espíritos, os maus espíritos, veja bem, reconheciam Jesus. É isso que é de ficar de queixo caído, que os hebreus, que eram estudiosos das Escrituras, que estavam há séculos se preparando para esse momento de revelação que era de Jesus, o Messias, não reconheceu. E os espíritos chamados imundo, os demônios, reconheceram Jesus, falando o nome dele, falando até a qualidade, qual que era a missão de Jesus, incorporado nos obsedados. Você vê que coisa? Impressionante, né? Impressionante isso. Então aqui fica colocado 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é quando o espírito, um ou vários espíritos, passa um pensamento negativo. Essa obsessão ela é comum. Dificilmente alguma pessoa que se encarnou na Terra e não teve em um momento ou outro influência, porque a gente vê lá em O Livro dos Espíritos, eles perguntam, os espíritos interferem na vida do homem na Terra? E os espíritos superiores respondem, sempre e muitas vezes, quer dizer, de ordinário, são eles que dirigem os homens. Veja bem, tanto para o bem, no caso dos espíritos superiores, os guias espirituais, os anjos da guarda, como aqueles que nos querem mal. Você vê, se a gente compreendesse isso mesmo, porque a gente vai depois para o automatismo da vida, a gente esquece. Se a gente tivesse isso muito claro, a gente ia orar o tempo todo, Ia ficar o tempo todo fazendo as atividades que tem que fazer, mas o pensamento elevado, pedindo a Deus proteção, aquela coisa. Essa é a obsessão simples. Por quê? Porque a pessoa mudando, Vamos falar um pouquinho de aura, faz tempo que a gente não fala de aura. Nós temos uma transpiração dos nossos corpos espirituais que ficam de mais ou menos 2 centímetros para fora do nosso corpo, que é a somatória do reflexo, da irradiação, tanto dos corpos perispirituais como do corpo físico, a irradiação, Então tem gente que quer medir a evolução espiritual da pessoa pela aura, tem que tomar cuidado, porque ela muda muito. Quando a gente está bem, ela fica mais ou menos na coloração azulada, serena, como nós estamos agora, porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, nós estamos abrindo o nosso campo mental, espiritual, o nosso coração, para adentrar as correntes dos espíritos superiores e se alimentar dessa força. Então nesse momento nós estamos nos aproximando da fonte, que é Deus. Quanto mais próximo da fonte, mais azulada é a coloração da nossa aura. Mas se daqui a pouco alguém falar alguma coisa e eu me irritar, me inflamar, ela já muda rapidamente, ela já vai lá para a cor do vermelho. Do vermelho, que é a característica de quando a gente está afastado da fonte superior, que é Deus. Então quando a gente
está nessa coloração azul, nessa irradiação, a gente cria um halo e os espíritos que querem mal, eles não conseguem nos alcançar no padrão vibratório. Ele pode até tentar dar mau pensamento, mas a gente não colhe. Mas quando a gente cai para a irritabilidade, para a revolta, para o desespero, para o desânimo, para a tristeza, aí então é uma porta aberta, né? E porta aberta permite a entrada das serpentes e dos animais peçonhentos. Mas aí a gente fala que é uma coisa razoavelmente comum, por causa da etapa de evolução que nós estamos. Basta a gente mudar e esses espíritos já não conseguem mais nos alcançar. É a obsessão simples. A obsessão simples. Numa categoria mais complexa de obsessão, vem a fascinação. A gente não consegue calcular o quanto de pessoas que adoecem e morrem por problema de obsessão. A gente não leva muito a sério isso, mas é sério. Na fascinação, o espírito, ou a falange de espírito, ela começa já a neutralizar, anestesiar o campo da vontade do encarnado e assumir o controle. Às vezes eles assumem o controle da mente e às vezes do corpo físico. Você vê que coisa. Quando eles neutralizam o campo do raciocínio, a pessoa nem sabe. Ela fica assim, como um zumbi, né, na mão deles. Mas muitas vezes eles deixam a pessoa consciente para humilhar mais ela ainda, ela sofrer mais ainda, e assume os centros vitais. Então mexe perna sem a pessoa querer, e ela está sabendo que ela não está querendo mexer a perna para humilhar mesmo, né? Às vezes a gente vê pessoas gritando no ambiente. Quantas vezes que a gente não teve vontade aqui na hora da palestra de dar um grito? No começo, pelo menos, eu tinha, né? Não sei se é só eu que sou meio obsedado, mas eu vinha nas palestras na segunda-feira, eu tinha uma vontade de dar um grito na hora das palestras, no meio aí misericórdia divina aí que me ajudava, né? Não é possível, mas tinha vontade. Agora, se a gente não tem o autocontrole, grita. Quantas pessoas ficam nuas no ambiente público? Vocês nunca viram? Que tem que ser algemada. É obsessão. É obsessão. Também. Muitas vezes eles levam a pessoa a se jogar de algum lugar, aí eles se afastam e ficam assim, com o braço cruzado, dando risada. Aí a pessoa se arrepende na queda, mas ela já está caindo. Para encontrar ela lá no mundo espiritual. Ou então faz ela dar um tiro em alguém, e na hora que a pessoa volta daquele estado de transe, aí a entidade está lá dando risada. E num caso mais grave ainda, que é de difícil tratamento, às vezes nem as casas espíritas conseguem sucesso nesse tipo de obsessão, porque a obsessão não deixa de ser prova, não deixa de ser expiação. É a chamada subjugação. Kardec não chamou de possessão, mas a terra, a cultura, a tradição aqui terrena chama de possessão. Quantos filmes que nós não vimos de terror, né? As chamadas possessões diabólicas, que suscitava em alguns religiosos, sem êxito, querer fazer o exorcismo. Ele tinha um monte de regra, um monte de ritual, mas muitas vezes não conseguia. E é a subjugação. Aí a pessoa fica totalmente entregue ao controle da entidade ou do grupo de espíritos que estão, tanto na parte da vontade, do raciocínio, como da parte física, a ponto da pessoa começar a expressar, porque o corpo também é plástico. O nosso corpo, o jeito que ele é e o jeito que a gente movimenta ele, fala muito de nós, a expressão corporal. Muitas vezes a pessoa começa a assumir a feição, as características do espírito, não dele, do obsessor, nos casos de subjugação, nos casos de possessão. Seríssimo, muito grave, muito perigoso. Então esses são os três tipos comuns. Lógico que entre um e o outro tem um monte de variação, na medida que nós vamos estudando, vem vindo novos estudiosos, né, da mediunidade, da obsessão,
Não que a mediunidade traga consigo sempre a obsessão. Da mediunidade e também da obsessão, a gente vai descobrindo mais coisa. Mas de uma maneira rápida e didática, esses são os 3 tipos. E agora nós vamos começar a partir de hoje, não vai dar para ir muito longe, nós vamos começar a identificar os tipos que tinha nas curas que Jesus realizou. Mais uma vez, o poder mental de Jesus, a capacidade que ele tinha de movimentar os fluidos, a qualidade da sua própria energia, mas acima de tudo, o seu valor moral, era capaz de produzir curas. E ele produziu curas. Hoje só vai dar para ler esses trechos. Aí na outra semana nós vamos estudando cada um deles. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 23 a 26, diz assim: E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo Jesus Nazareno. Olha só, o espírito falou, sabia que era Jesus. Vieste destruir-nos? Olha o que o espírito fala: Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. É de deixar a gente intrigado como que os espíritos obsessores sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Quer dizer, para os hebreus falar Filho de Deus é uma coisa que falar que é o Messias que eles estavam esperando. E os próprios estudiosos das sinagogas dos templos não conseguiram identificar, acreditar que Jesus era. Mas a característica aqui que mais se eleva é a maneira que o espírito fascinador se aproxima. Cuidado, tem muito médium que gosta de ser elogiado por espírito. Olha só, Jesus já pegou na hora. Ele começa falando aquilo que a gente quer ouvir, o fascinador. Tu és santo, tu é bom, né? E aí Jesus fala: cala-te, né? Em outros momentos, preciso ver que oração, porque aquele relógio lá está errado. E eis que um homem da multidão, essa já lemos, e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo,
e temeram. Essa passagem está em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Então, no próximo encontro, na próxima quarta-feira, nós vamos pegar cada um desses trechos e aí nós vamos estudar que tipo de obsessão que era, que influência que ele causava, se era só no corpo físico, se era na mente, e como é que Jesus conseguiu afastar esses espíritos. Então, quer dizer que o trabalho de desobsessão, ele também está em sintonia com o cristianismo, né? Com a missão de Jesus, porque Jesus curava os doentes do corpo, curava os que sofriam de obsessão e transmitia, essa nunca pode ser deixada para trás, essa é primordial, e transmitia o conhecimento espiritual. Esse tripé é que leva o cristianismo a fazer o seu trabalho de levar o planeta à regeneração.